Boa noite. Nessa quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, 8 horas da noite, estamos iniciando mais um BM Connections aqui no canal da Brain Media, BMverse. Muito bem-vindos ao chat, Popola, Becontini, Schindler e Victina. Se você ainda não fez o cadastro dentro da plataforma, eu indico que você faça para você poder fazer todas as suas perguntas para os nossos convidados da noite. Então é super rapidinho, não demora nem 5 minutos. Então faz aí seu cadastro rapidinho para conversar com a gente, tá bom? Então estamos aqui, né? Nosso terceiro episódio do nosso quadro podcast BM Connections. E hoje a gente vai abordar o tema, a importância de se falar um terceiro idioma, né? Uma terceira língua. Ah, mas Malu, eu não falo nenhuma segunda língua. Calma aí que a gente vai te ajudar aqui nesse podcast também, referente a isso, tá? Bom, eu sou Maria Luísa, sou responsável pelo marketing da Brain Media e também sou moderadora dessa roda de conversa. Hoje eu tenho um co-host, que logo menos vocês vão descobrir quem é. E eu gostaria de abrir essa live mais uma vez agradecendo aí a um dos nossos parceiros, que é a VertoClan, por apoiar esse nosso projeto. Bom, de acordo com pesquisa realizada pelo British Council, apenas 5% dos brasileiros possuem inglês como uma segunda língua. E de acordo com a pesquisa da Cato, né, o site de busca de empregos, o domínio de um idioma estrangeiro pode engordar o contra-cheque em até 52%. Mas menos de 13% dos brasileiros têm influência em inglês. Para falar sobre esse assunto, deixa eu mostrar para vocês aqui nossos convidados da noite, já conhecidos aqui da casa. A gente está hoje com o Bruno Becontini, que é o fundador da Becksons Traduções e Idiomas, e o Paulo Ricardo, que é o meu co-host e o responsável pelo planejamento estratégico aqui da Brain Media. Boa noite a vocês. Boa noite, Malu, tudo bem? Boa noite. Boa noite, chat. Como vocês estão nessa quarta-feira, dia 27 de janeiro? Já acabou janeiro, gente, 2021. Nossa, verdade. Que mês rápido. Muito. Bom, falem aí um pouquinho de quem vocês são, quem é Bruno, quem é Paulo. Pode começar, Bruno. Eu ia dar precedência para você. Talvez você foi mais rápido. No último podcast ele começou, hoje é a sua vez. Tá certo. Vai lá. Bom, eu sou o Bruno Becontini, tenho 45 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Oi, Ana. Seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Pode continuar, Bruno. Olá. Não, assim, a gente... a gente criou a Becksons Traduções e Idiomas há 10 anos, em 2010. E... Bom, eu não vou começar a falar muito porque eu sei que tem algumas perguntas relacionadas às atividades da Becksons, mas a gente, só para terminar a apresentação, eu trabalho com traduções e idiomas há mais de 20 anos e com a empresa Becksons Traduções e Idiomas há 10 anos. Paulo, bola para você. Bom, eu sou o Paulo Ricardo, mais conhecido na internet no mundo das strings como Schindler. Tenho 31 anos, trabalho há 8 anos com planejamento estratégico e há 2, 3 anos eu encarei o mundo das strings aí, fazendo strings no meu canal pessoal e na da VertoClan também. E hoje a gente vai falar de um terceiro idioma. Por que falar um, falar dois? Vamos falar 3, não é, Malu? Não é? 2 tá pouco, manda mais. Manda mais. Bom, e pra quem não sabe, a gente tá também trazendo esse assunto aí super importante, né? Eu sou basicamente aí parceira de empreitadas com o Bruno. Sou tradutora simples pela Becksons e professora de inglês e espanhol também. Então, bora discursar aí, né?
com as nossas perguntinhas. Vamos lá. Então, Bruno, já que você já, deu o gancho aí, 10 anos de Beckson, 10 anos de casa, conta um pouquinho pra gente sobre a criação da Becksons, né? Perfeito. Eu comecei na área de idiomas. O áudio está saindo bem? Sim, Dá pra sim. ouvir? Perfeito. Chat, dá pra ouvir? Sim. Chat. A parte a atividade de ensino de idiomas, mais especificamente do idioma italiano, começou na minha vida muito cedo. Já nos últimos anos do colegial, eu já fazia algumas aulas de italiano para ganhar algum dinheiro, né? E aulas particulares. Comecei como suplente num curso, num instituto de idioma italiano, que era de um professor nosso da escola. E comecei já quando eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, paralelamente com a atividade de tradutor freelancer, também nessa mesma época. Logo em seguida eu estava no último ano do colegial e o meu primeiro trabalho foi como atendente na lanchonete do curso de italiano da escola italiana onde eu estudava de manhã, e à noite eles me chamaram, como eu fazia essa suplência, etc. E falaram: você não quer também cuidar da lanchonete? Eu fui, aceitei e comecei a ajudar os alunos do curso. Como a escola é italiana, eu estudava lá, né, de manhã, conhecia razoavelmente o idioma, e eu ajudava os alunos do curso a fazer as lições de casa, né, das aulas. Enquanto eles iam fazer um lanchinho, tomar um café, eles iam tirar dúvida comigo, etc. E aí comecei os meus primeiros contatos com dar aulas de italiano. E aí foram as aulas particulares, na sequência, comecei a ser suplente de alguns professores, um faltava, me chamava e eu ia. E comecei a achar divertido, comecei a pesquisar um pouco mais, comprar um livro aqui, dar uma olhada ali, e gostei do tema e fui seguindo. Aí comecei a ter os meus alunos particulares, e aí foi seguindo, na época de faculdade, paralelamente a outros trabalhos, eu sempre dava algumas aulas, fazia algumas traduções, e assim foi o começo. Depois eu prestei o concurso para me tornar tradutor juramentado do idioma italiano pela Junta Comercial. Passei, fui nomeado em 97, mas não comecei exercendo porque eu trabalhava no consulado e, por questões éticas, eu não exercia a profissão. Quando eu saí do consulado, em 2003, aí sim eu regularizei minha documentação. Já não tinha mais motivos que me impedissem de exercer a profissão de tradutor, né, por questões éticas. E comecei também a minha atividade como tradutor juramentado do idioma italiano. Com o passar do tempo, e as aulas também, paralelamente. Com o passar do tempo, a gente vai conhecendo várias pessoas em várias áreas. Inclusive, eu estou vendo que no nosso chat está a Ana Maria, que trabalha comigo, também tem o mesmo perfil, o mesmo retrospecto, tanto escolar como de aulas e como de traduções. E a gente vai conhecendo uma série de pessoas e começa a perguntar: mas você conhece algum tradutor do inglês? Conhece algum tradutor de espanhol? E conforme o tempo foi passando, a gente foi armazenando aí uma boa lista de contatos e de parceiros, também em outros idiomas. E agora, para encurtar o resumo, em 2010 eu trabalhava no escritório de advocacia, fazia aulas de italiano e fazia as traduções, e resolvi começar a estreitar mais essas parcerias com outros tradutores de outros idiomas, para poder oferecer as traduções não só no idioma italiano, mas através dessas parcerias nas outras línguas também. Foi assim que nasceu a Becksons Traduções, e a gente passou a prestar serviços de traduções técnicas e juramentadas, não só de italiano, mas também de inglês, espanhol, alemão, francês, etc. E os idiomas também, paralelamente, continuaram.
mas não sob o ponto de vista de uma escola de idiomas, mas aulas particulares e tal. A ideia de montar o nosso curso nasceu em 2019, com o projeto Becksons Idiomas, né? Becksons Traduções como empresa já há 9 anos. E Becksons Idiomas nasceu o projeto em 2019 para começar em 2020. Novamente, como a gente citou na primeira live, tivemos a infeliz surpresa da pandemia e o projeto foi suspenso por um ano e a gente teve que transformar o que era um projeto de aulas presenciais num formato online. E assim nasceu a Becksons Idiomas, que estamos relançando agora em 2020 com a abertura de novas turmas, tanto para o italiano, para inglês e para espanhol. Essa é a origem. Legal isso, hein? Muito legal. E por que Becksons, ô Bruno? Uma dúvida que me surgiu aqui com você. É uma curiosidade que nasceu no escritório de advocacia onde eu trabalhei, na Aribone, que o pessoal me chamava de Beck Becontini, né? Uhum. Beck, ficou um pouco um apelido, o sobrenome encurtado, e eu quis fazer uma homenagem aos meus filhos. Então são... Os filhos do Beck. Os filhos do Beck, né? Nasceu o Becksons. É uma homenagem ao Bruno e o Franco, que são meus filhos. São os Sons of Beck. Os Becksons. Legal. Que fofo, que A fofo. Ana Maria, um beijo pra Ana Maria. Amamos o que fazemos. O Dani... Henrique Miguel, pra quem não sabe, é meu pai. Boa noite a todos. O Dani... Boa noite, Henrique. Não só seu pai, mas meu amigo e contador e mentor. E orientador. E tudo mais. O Danizinho apareceu no chat hoje. E tudo isso começou na cantina do curso. Uau! Você vê, Dani, assim, os nossos sonhos nascem de lugares que a gente nunca espera. Exato. Acho que o Bruno tá aí pra... Mas não dá pra distanciar o idioma, a cultura italiana com gastronomia, com col mangiare, né? Tá? É isso, exatamente. Obviamente, está tudo conectado, né? E você falou, assim, mais ou menos os tipos de tradução que vocês oferecem na Becksons, mas... Então, só pra eu reforçar aqui, é técnica e juramentada. Exato, exatamente. Só essas ou vocês oferecem mais alguma? A gente já fez outros tipos de tradução, que é a tradução literária, né, que é livros, e dentro da tradução técnica e da tradução literária existe também o desdobramento no que é chamado de legendagem, porque você pode ter a legendagem de um filme, de um documentário ou de um texto mais técnico, de um produto, de uma máquina. Isso também entra. Mas, simplesmente fazendo essa explicação, a gente distingue em dois grupos principais, que é a tradução juramentada e a tradução técnica. E é isso. É errado falar tradução simples? Não é errado, porque muitas pessoas se referem à tradução simples como sendo aquela que não é juramentada. E aí vale a pena fazer a explicação da diferença entre as duas, né? Uhum. Pode fazer a explicação. Eu pensei que você ia falar, desculpa. Você explica, Malu, dá uma olhada no seu WhatsApp rapidinho. E aí o Bruno vai explicando. Tá. A tradução juramentada é aquela que tem valor de documento, ou seja, ela só pode ser feita por um tradutor ou tradutora juramentados, que são cadastrados, aqui no Brasil eles são cadastrados nas juntas comerciais de cada estado, e que recebem esse título após uma prova organizada e homologada pelas juntas comerciais. Após esse teste, nesse concurso, os tradutores aprovados recebem essa habilitação e estão habilitados para fazer tradução de documentos
traduções que tenham valor de documento, de qualquer tipo de documento. Pode ser documento de registro civil, um contrato, uma procuração, qualquer texto para o qual seja necessário atribuir um valor de documento, ela deve ser uma tradução juramentada. Perdão. Não, pode continuar, desculpe. A tradução técnica, ela é qualquer tradução que não precise ser juramentada, ou seja, que não exista necessidade de um valor documental para essa tradução, mas que pode ser de diversos temas. Por isso que ela se chama técnica. Ela pode ser uma tradução acadêmica, ou seja, de documentos escolares, pode ser uma tradução de documentos contábeis, contratuais, ou seja, jurídicos em geral, mas que não há necessidade de atribuir a essa tradução um valor de documento. Então ela chama técnica porque ela normalmente é versada em alguma área técnica, pode ser informática, pode ser marketing, pode ser comercial, com a nomenclatura e a terminologia técnica daquela área. Um texto de engenharia, um texto farmacêutico, um texto escolar, por isso que se chama técnica. Entendi. E É as um pouco mais pessoas abrangente do que uma tradução puramente simples, assim, digamos. Isso, a tradução simples é a tradução que não é juramentada, e normalmente as pessoas se referem à tradução simples como sendo a tradução técnica. Entendi. Tá bom. Para a galera entender um pouco mais, por exemplo, tudo que vem de produto do exterior, livro, filme, documentos. Por exemplo, eu me casei lá fora, e aí eu trago a certidão de casamento lá fora. Para ela valer aqui no Brasil, eu preciso fazer a tradução dela, que seria essa tradução juramentada, certo? E depois fazer todos os outros pré-requisitos. Quando você recebe os documentos, ou que você precisa traduzir, qual a diferença, por exemplo, da empresa que traduz legenda de filme para Bexons? Deu para entender a pergunta? Entendi. A diferença dessas traduções. Mesmo a Bexons também podendo traduzir, já traduzindo legendas de filmes, né? Exato. Aproveitei essa oportunidade, né? É aí que eu ia chegar. Você quer traduzir o seu filme? Liga pra Bexons. Esse telefone que tá aqui, tá, gente? Não é o telefone da Bexons, só quero reforçar isso. É da Brain Media. É o telefone da Brain Media, tá? Mas a gente passa o contato. Passamos o contato, sem problemas nenhum. E é aí que eu queria chegar, Bruno. Hoje, para Bexons, qual é o maior volume de tradução que vocês recebem? Porque, querendo ou não, o produto legenda, tradução de legenda, fica muito nichado para aquelas empresas maiores, né? Talvez. Ou você tem chance de pegar essas legendas e traduzir. E é isso que eu estava querendo dizer, essa diferença dessas traduções. Porque quando a gente fala em tradução, cara, é livro, é documento, é legenda, tem N coisas, né? Sites, contratos, isso. Exatamente. Você falou uma coisa interessante. O mercado das traduções que envolvem filmes, que é legendagem, até a dublagem, né, passa por uma tradução. Que deve ser um texto, né? Um roteirinho que... É um texto, exatamente. Da fala dos atores, né, das cenas, das personagens, etc. Ela passa por uma tradução e depois por uma locução que se transforma em dublagem, né? Que aí é um pouco mais complexo, porque tem a questão da sincronia, etc. Mas também passa por uma tradução prévia, que é chamada simples, porque não precisa ser uma tradução juramentada. A gente chama de técnica porque, dependendo do tema que está sendo tratado, pode ser um filme, um romance, um filme de aventura e tal, mas pode ser a explicação de um produto, ou seja, um vídeo demonstrando o funcionamento de uma máquina, de um produto, e aí requer um conhecimento técnico para fazer essa tradução prévia, que não precisa ser juramentada, porque não precisa ter valor de documento burocraticamente falando. Claro, é um documento para a empresa que está precisando traduzir aquilo. A gente chama de documento qualquer tipo de texto. Mas não tem que ter valor documental a tradução.
Entendi. Então, Produtos no geral também é a mesma regrinha? Por exemplo, sei lá, fandangos, vamos, sei Tipo um lá, rótulo, você um diz? rótulo, é? Então, aí depende muito muito da diferença entre o tipo de tradução a ser utilizado, aplicado, depende. A Ana Maria lembrou aqui, ó, já fizemos transcrições de áudios para texto também, perfeito, E ela exatamente. também pontuou que a garantia de uma tradução bem feita é essa grande intimidade com ambos os idiomas de partida e de chegada, né? Exatamente. Que passa por uma série de fatores, desde do fator cultural, a formação e a experiência profissional do tradutor. Tem tradutores que são mais versados para o jurídico, outros mais para os termos de engenharia. Tem médicos que largaram, não são mais médicos, não clinicam, não operam e fazem só traduções médicas, se especializaram, farmacêuticos e assim por diante. Textos veterinários. Porque eles são Perdão? técnicos naquilo, né? Exato, E aí, por exatamente. exemplo, você não vai entender de alguma coisa do ramo da medicina, e aí, para isso, estão lá para traduzir. Exatamente. E Exatamente. hoje, nesse universo de demandas dentro de traduções que você recebe, porque, gente, é um mercado, eu não sei se vocês perceberam a importância desse mercado, não só para o Brasil, como para o mundo, traduções, sabe? Eu queria deixar bem claro isso, por isso que eu estou contando bastante coisa para o Bruno, até fugir do roteiro um pouquinho. É, Dentro desse leque de traduções, o que talvez é uma coisa muito mais complexa para se fazer uma tradução? Um livro, um rótulo, uma legenda, um documento, que documento é uma coisa muito complicada, acredito eu. E se você errou um tchucu-tchucu ali, já era, entendeu? Tu diz documento em questão de tradução juramentada, né? Só pra No que deixar claro. for, no que for, Tá. no que for. Porque eu acredito que nem todo documento seja juramentado, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Só completando a primeira pergunta, que Tá. cabe nessa também, depende muito da utilização que vai ser feita daquele documento. Ou seja, dependendo um mesmo documento, ele pode ser necessário para uma empresa ou para uma pessoa de forma juramentada ou simplesmente técnica. Vou dar um exemplo prático, dentro de uma das minhas especialidades, que são as traduções jurídicas. De repente, você tem um escritório de advocacia que representa um cliente de qualquer nacionalidade que está negociando um contrato com um cliente brasileiro, ou alemão, ou americano, não importa. Às vezes, ele simplesmente quer entender o teor de uma cláusula daquele contrato para saber o que está sendo discutido ali, então ele pede uma tradução técnica daquele contrato, e não necessariamente precisa ser juramentado. Uhum. Ou, numa outra seara, vamos supor que exista uma contenda judicial entre duas empresas que estão questionando esse mesmo contrato. Para que o teor dessa tradução tenha valor perante o Poder Judiciário brasileiro ou de outros países, etc., essa tradução tem que ser juramentada, ou seja, a tradução ela tem que ter valor documental para que o Poder Judiciário aceite aquele documento traduzido e possa ser incluído nos autos de um processo. Entendi. Entendeu? Legal. Então, o mesmo contrato pode ser traduzido de forma técnica por um motivo ou juramentada por outro motivo. O mesmo exemplo que você citou no começo, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento para ser transcrita aqui, o cartório vai pedir que a certidão estrangeira seja traduzida de forma juramentada. Legal. A Ana Porque Maria aqui, ela falou que ela fez uma canonização. Depois a gente quer ouvir essa história, então vai escrevendo aí no chat aqui. E também falou que manuscritos são muito complexos. a gente já responde a sua pergunta também, viu, Dani? Que você mandou A lá em gente cima, não tá? esqueceu de você, tá, Chuchu? Juro. É. Pode fazer. E ela falou que manuscritos também são muito complexos. Então pode escrever a tua canonização aí que a gente vai querer saber, porque a gente adora uma fofoca. Pode falar, Shin. Quer dizer, Qual foi que vocês pegaram lá na Bexon, Bruno? O mais complexo.
Assim, Eu diria que dentre os documentos mais complexos que a gente já pegou para traduzir, para trabalhar sobre eles, foram documentos de estudos clínicos de medicamentos. caramba. E eu diria que, além da complexidade e a necessidade de obviamente, uma atenção absurda, porque você tem, às vezes, centenas e centenas de páginas muito semelhantes, com pequenas variações em números, etc., que podem gerar erros muito facilmente, e é inadmissível qualquer tipo de erro de digitação. Com certeza. Como eu sempre falo, todo ser humano é passível de erro, óbvio, um erro de digitação. Eu posso digitar o meu sobrenome com um N a mais ou um N a menos, obviamente não eu, porque seria péssimo, mas se eu desse um documento meu para um tradutor fazer a tradução, ele poderia digitar sem querer um N a mais ou um I a menos, talvez não gerasse tantos problemas assim. Mas se você erra numa vírgula de um valor, de um estudo de um medicamento, de uma bula, que em vez de 0,001 você coloca 0001, altera completamente o significado daquele estudo, e só para citar um exemplo qualquer. Caramba. Eu passei por altas coisas na indústria da saúde, né? Que eu trabalhei na indústria da saúde e quem fazia a tradução era eu. Então era eu, Então, entendo a você sua sabe dor. bem o que significa. E nesse aspecto específico, a Ana Maria, que está assistindo, ela vai saber bem que isso dá muita dor de cabeça. Nossa. Caramba. Para vocês verem o tão complexo que é esse mundo da tradução, porque às vezes muita gente pensa que, vou traduzir ali, vou jogar no Google Chrome, vou botar no Google Translator, só traduzir, sabe? Mas não é assim não, gente. É um ramo em potencial, assim, cara, são diversas línguas, né? Não, e aproveitando o seu gancho, a canonização que a Ana fez, a Ana Maria, era de um milagre no Brasil usado para canonizar um beato italiano que ela demorou 1 ano para fazer, porque o Google É um não processo. resolve. É o cérebro humano ainda bate. Graças a Deus que o Google não resolve. Com todo respeito ao Google, pelo amor de Deus. Senão a gente não precisaria de vocês, não é mesmo? E, de Exato. novo, como o Paulo tanto tá frisando, a importância, né, de se ter este trabalho, né? E que às vezes a gente nem... Cara, a gente para e pensa assim, que muita gente acha que é assim, né? Recebe lá a legenda e traduz simples assim. Mas tem todo uma complexidade por trás, que também tem aquilo de você... Eu não sei se, no caso da Bexons, tem, mas a localidade, né? Não entendi, desculpa. Gírias, localidade. Gírias americanas, gírias italianas, alguma coisa, que aí tem que transpor para nossa linguagem, né? Isso. Isso acontece muito na questão da legendagem e da dublagem, né? Que e tem muito a ver com a questão cultural, que tem que ser de domínio do tradutor, porque senão ele descaracteriza uma piada, uma expressão que é dita numa determinada cena de um filme, ou mesmo de um parágrafo de um livro. Ele pode distorcer completamente a intenção que foi transmitida no idioma original, se não tiver o conhecimento cultural do idioma de ambos, né? Tanto do idioma de origem quanto do idioma de destino. Exato. A Ana Maria falou, né? Tem nuances que o computador não pega e não adianta ser literal. Exato. Porque ainda bem que a gente citou um tradutor aí automático anteriormente, mas existem outros softwares que fazem tradução automática, e ainda bem que eles não têm uma coisa que é fundamental, que é a contextualização, que é uma característica do cérebro humano, especificamente no caso dos idiomas, né? Que o ser humano consegue contextualizar uma realidade e outra e fazer a relação, nesse caso que a gente está falando agora, dos idiomas. E às vezes dá aquelas coisas de tradução de filme, né? O nome do filme é Airplanes e traduzem como... apertei os cintos que o piloto sumiu. Ou a tradução do livro The Physician, que a Ana colocou aqui no chat, né? Que é o médico e não o físico. Exato. E ficou o físico por erro de tradução, né? Union, que em inglês seria sindicato e não união, né?
Então, dependendo do contexto, né? O Dani está falando também, né, em documentos grandes, livros universitários, por exemplo, é impraticável um erro de tradução pobre, né? Uma tradução pobre. Exatamente. Perfeito, Daniel. Danizinho sempre arrasando. Vamos para a pergunta do Danizinho, que ele já tá tantinho. Para alguém que não tenha despertado nenhuma ligação anterior com uma outra língua, né? Como você teve a sua história com o italiano, né? Eu tive com o inglês. Quais os critérios para se investir num novo idioma? Ele adora falar de investimento, né, gente? A gente já percebeu isso do último. Eu acho que predominantemente é a vontade, porque, como eu gosto de falar em diversas situações, em diversos temas, eu tenho uma clara convicção que nunca é tarde para nada. Nada. Então, independentemente de alguma pessoa ter começado mais cedo ou por história de vida, ter tido contato com um idioma ou outro, isso para mim, claro, pode ser um facilitador, eu não vou ser hipócrita nem demagogo, mas se existe a vontade, se existe uma dedicação, tem gente que começa a fazer, a se deparar com o universo das traduções dos idiomas na faculdade ou depois da idade da faculdade. Primeiro requisito, na minha opinião, é a vontade. Com a vontade vem a dedicação, porque se você decide, né, toma a decisão, eu vou me dedicar a essa atividade ou a esse aprendizado e se dedica, o resultado vem. Já pegando esse gancho, Bruno, e aí a Malu também pode dar opinião e o chat também, e a linguagem de sinais? O quanto é importante aprendermos sobre essa linguagem? Ela entraria como até uma segunda língua? Uma terceira? Eu entendo que sim, porque cada vez mais está se tornando imperativo os meios de comunicação ou qualquer entidade através das suas áreas ou secretarias ou departamentos de comunicação incluírem, né, os deficientes auditivos, de fala e etc. E tem o Braille também, né, gente? Não vamos esquecer do Braille para os deficientes visuais. Aí, se você não souber, você não precisa dizer, mas agora outra coisa que surgiu aqui. E como faz para traduzir o Braille, Bruno? Sabe? Tem noção? É universal. Não tem uma tradução. Até onde eu sei, até se alguém tiver uma informação complementar, por favor, será bem-vinda, mas até onde eu sei, esse tipo de linguagem ela é universal. O que eu sei, quando eu trabalhei com pessoas com deficiência, é que a linguagem de sinais existe. A linguagem americana, a linguagem asiática, e a linguagem... Por grupos de idiomas, né? Se eu não me... E aí tem uma que é tipo o Esperanto, digamos assim, das linguagens de sinais, mas cada uma tem também as suas nuances. A linguagem de sinais, tá, gente? Eu não tô falando de Braille aqui. A do Braille eu não sei, de verdade mesmo. A do Braille eu não faço a menor ideia. Eu vou. Agora você me despertou uma pulguinha atrás da orelha. Eu vou me aprofundar um pouco mais. Eu não tenho certeza sobre isso. Eu vou pesquisar mais. A gente promete que a gente faz um post lá na agência para vocês também ficarem tranquilos que a gente vai trazer isso para vocês, tá bom? Mas é um bom ponto, Paulo, levantado. Eu não tinha pensado nesse ponto também. A linguagem de sinais eu sei que tem essa nuance, mas o Braille eu não faço a menor ideia. A Ana falou sobre um assunto interessante também, da gente falarmos sobre desenvolver algumas partes do cérebro com vários idiomas. Isso é um mito ou isso é realmente verídico? É verídico. É verídico. Sim. Existem uma série de estudos psicopedagógicos de áreas relacionadas à educação, pedagogia, desenvolvimento humano, psicologia, etc., que já comprovaram diversas vezes, em diversas aplicações, que existe sim um estímulo diferente, um desenvolvimento, um impulsionamento
do desenvolvimento cerebral, o aprendizado do idioma, e principalmente a, a inter-relação entre 2 ou mais idiomas. É, o... Bom, eu também sou professora e também sou aluna, né? Basicamente. Então, o que eu sei sobre isso é que, inclusive, na área médica existem alguns artigos científicos falando sobre a importância de se aprender idiomas, fazer faculdade de terceira idade, né, para atrasar a evolução do Alzheimer, inclusive. É, Então, porque o cérebro nada mais é, vamos se dizer, que ele é um músculo. Ele precisa ser treinado também. Porque sim, se você deixa ele paradinho aqui, não faz um raciocínio lógico ali, não estimula ele, ele vai ficando lá, quietão, sonolento, e aí vai desaprendendo, ou até mesmo é que é aquele fator de você esquecer as coisas muito fácil. Então é sempre bom estar ali e aprender uma terceira língua, além de dar um boost no seu currículo, além de ajudar a sua vida, talvez não, vá também alimentar mais coisas ali dentro da cachola, né? com toda Sem dúvida, certeza. sem dúvida. E o fato de você conhecer, por exemplo, 2 ou mais idiomas, obviamente, o idioma Materno. materno, a língua madre, a língua mãe, e quantos mais forem possíveis, geram o que é chamado, obviamente, todo mundo sabe, de bilinguismo, trilinguismo, Poliglota. polilinguismo, né? Que são os poliglotas, e que geram, cerebralmente falando, uma forma de raciocínio diferente, que é chamado de raciocínio transversal. E que eu não sou psicólogo, não sou pedagogo, nem nada, mas eu já li um pouco a respeito, e é comprovado que aumenta algumas características, como criatividade, flexibilidade no raciocínio, esse tipo de coisa. Legal. Inclusive Chat, o. Desculpa, Paulo. pode falar, mano. Eu ia falar, não, chat, se vocês quiserem falar mais sobre, podem mandar pergunta, não fiquem acanhados, viu? É Vai lá, isso, por Malu. favor. O Dani, só pra te responder, eu sei, eu não tô. Eu tô te enchendo, só que você fala muito sobre investimento, mas é isso, né, gente? Vamos estudar, fazer curso, é assim que a gente vai pra frente. Em questão de Libras, o Dani também falou que é muito interessante e defende que deveria ser obrigatório nas escolas. Você acha, Bruno, que essa linguagem de sinal deveria ser parte curricular presente em escolas e universidades? Como, por exemplo, o inglês o espanhol, né, também como uma segunda, terceira, de repente até quarta língua Sim, sem dúvida. obrigatória. Sem dúvida, porque antes mesmo da questão, claro, a questão de se comunicar é fundamental, em qualquer situação, em qualquer contexto, mas a questão da inclusão de quem não tem outra alternativa a não ser esse tipo de linguagem. Então, o fato de tornar obrigatório o aprendizado desses outros tipos de linguagem, antes de mais nada, é um fator de inclusão fundamental. E Exato. segundo, a questão da comunicação, né? Porque todo mundo conseguiria se comunicar com todos, independentemente de qualquer limitação. Isso é legal. E ainda dentro desse tema, né? Tudo bem, a Ana Maria falou que existem algumas línguas que são indispensáveis, né? O inglês, por exemplo, é uma língua fundamental. Mas qual que você acredita que seria a maior importância do ensino de linguagem de sinais dentro da educação infantil? Na minha opinião, inclusão. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo, inclusão. Você é um fator que traria mais um item de igualdade e de possibilidades entre as pessoas, né, a partir das crianças, digamos assim. E Eu acho você? que, eu acho que cabe muito bem a gente reestruturar hoje o nossa linguagem que é aprendida desde pequenininho. Por que não, enquanto você está aprendendo a ler, a falar, aprender também a linguagem de sinais, sabe? Acho que cabe muito bem nisso. E até hoje, estamos em 2021, por que ninguém pensou nisso, sabe? Por que ninguém pensou em colocar ali um paralelo? Não,
Não sei. Eu acho que seria... Eu acho que eu tenho uma parte da resposta. Tá. Talvez eu tenha Talvez também. porque é, o fato de crianças ou pessoas que possuam algum tipo de limitação, como auditiva, visual ou de fala, gera uma necessidade, ou hoje em dia como funciona? Existem as escolas para pessoas que têm esse tipo de limitação, né? Então, as outras pessoas que não têm esse tipo de limitação fazem a escola tradicional. Eu imagino que seja por uma questão de organização de currículo, até se tiver alguém com conhecimento aí pedagógico, etc., possa nos auxiliar nisso. Por favor. Mas eu acho que essa é talvez uma parte da resposta. Faz sentido. E talvez fosse um pouco mais difícil, um pouco mais complexo conciliar as duas formas de linguagem, ou duas ou mais, né? Tem Libras, tem Braille, tem a linguagem escrita, né? No mesmo currículo. Eu imagino que essa seja a maior dificuldade. Mas, independentemente disso, eu acho que seria importantíssimo você ensinar para todas as linguagens Libras, Braille, etc., para que em situações da vida você não tivesse uma exclusão. Ou seja, de repente, meu filho que estuda num contexto de escrita e fala, etc., encontra uma outra criança num parque, etc., que tem deficiência auditiva, ele conseguiria se comunicar e eles brincariam juntos, eventualmente. Isso não seria um limitador para que eles pudessem interagir, né? Então, eu acho que, até reforçando a resposta anterior, acho que sim, deveria ser obrigatório. E pensando... Desculpa te cortar. Uma outra parte também da resposta sobre a parte de não ter colocado, né, essa coisa de a gente viver numa bolha, né? Porque quantas pessoas com deficiência auditiva ou visual você tem dentro da sua roda de pessoas conhecidas, sabe? Não precisa ir, tipo, nossa, ser o super melhor amigo, mas, tipo, de pessoas que você efetivamente conhece. Bom, pra quem não sabe, eu sou viciada em séries e filmes, né? E eu tô assistindo The Crown atualmente. E por algum motivo, essa série ela me fez questionar uma série de outras coisas. Uma delas é o motivo de que uma parte da linhagem do sangue real britânico possui um gene mutacionado. Então, a família real possui parentes, familiares que têm deficiências não só físicas, mas também mentais, enfim. Que foram excluídas da sociedade, inclusive ditas como mortas, porque naquela época, né, na época da abdicação, quando o rei George VIII assumiu o trono, ele ainda era imperador da Índia, então o poder da monarquia ainda era um poder dado por Deus, né? Era um poder divino. E por causa disso a linhagem tinha que se manter o mais pura possível, então foi simplesmente por motivos de aparência. E por algum motivo isso me deu um clique, assim, tipo um gatilho, digamos assim, pra eu ir atrás, porque eu sou fuceira, né? Eu sou curiosíssima. E aí eu comecei a pesquisar sobre a parte de deficientes, né, na história e tudo mais. E uma grande parte era ou filho de pessoas muito ricas na época medieval e que eram tratados como escravos, servos, etc. Ou faziam bobo da corte, tipo, circo. Então isso é uma coisa que é historicamente um isolamento, entendeu? Então eu acho que a raiz está um pouco mais embaixo do que só essa parte de não ser estudado em escolas, talvez. Sei lá, essa é a minha opinião. Tipo, desculpa até entrar num assunto levemente polêmico, mas... Por sinal, Trovo, coloque aqui closed caption. A gente já pediu, eles falaram que tá em andamento. Então, por favor, lá nas plataformas tem. Voltando a falar de quantidade e aprendizagem, gente, eu aprendi 2 línguas. Não quero mais aprender nenhuma. Uma pessoa que tem 3 ou mais línguas, que está concorrendo para o mesmo cargo que eu, nosso currículo é parecido. Em experiências, cursos e tudo mais. Só que ele fala algumas línguas a mais que eu.
ele tem vantagem? E qual é a vantagem e o porquê da gente falar mais de duas línguas? Que é o título do nosso podcast hoje. Qual é a vantagem de a gente falar três idiomas? Por que não ficar ali No estacionado? português e inglês, vai, que é o E, padrãozão. e pior, tem gente que estaciona no português e espanhol. Uhum. Por que falar o terceiro idioma? Eu entendo que existem diversos motivos que eu até fiz uma listinha aqui para depois falar um pouco sobre eles. Uma série de motivos pelos quais seria aconselhável ou muito interessante aprendermos idiomas. Não importa se um a mais, dois a mais, não importa. Até agora, pegando a sua pergunta e o gancho do título, né, da nossa live de hoje, o mundo ele está cada vez mais implacável, cada vez mais competitivo, principalmente quando se fala de mercado de trabalho, né? Então, usando a sua pergunta como ponto de partida, eu diria que na maioria das empresas, eu não gosto de generalizar, mas na maioria das empresas, numa situação como a que você descreveu, de igualdade quase que total do currículo, porém, um dos dois candidatos tem 3 idiomas e o outro tem 2, eu tenho certeza quase absoluta que o que tem 3 idiomas terá vantagem, porque o mundo globalizado, dependendo da atividade, da área de atuação da empresa, ele vai ser submetido, também não sei qual é o cargo, uma coisa hipotética, ele vai ser submetido a uma diversidade de culturas, diversidade de clientes, diversidade de origem, às vezes de colegas de trabalho, de fornecedores. Basta pensar numa empresa qualquer, já que estamos falando de vacina, né? E aí fica aqui uma oração para todas as vacinas que já chegaram e que cheguem em maior Exato. Que quantidade esse possível. ano o Brasil vire um grande cerrado com tanto jacaré que vai surgir aqui. Exato, jacarés vacinados. Vamos supor que a pessoa trabalhe no Instituto Butantan. Se existe um funcionário com uma habilidade em mandarim, ele vai ser, primeiro, muito útil. Segundo, vai ser bem visto pela organização. Eu não vou falar em determinadas funções, pela organização como um todo, pela sociedade, pela empresa, pelo grupo. Ele primeiro vai ser muito útil. Então, o inglês, que já é praticamente uma obrigatoriedade, né, no mundo atual. E dependendo de onde, da localização geográfica de onde isso esteja ocorrendo, de onde esteja a empresa, etc., que seja o espanhol, a terceira, que seja o italiano, que seja o chinês, fundamental. E você, Malu? Malu? Cara, é isso, sabe? Bom, a minha vida inteira foi estagiária, tá, gente? Eu nunca tive carteira assinada nem nada, mas eu trabalhei 6 anos como estagiária. E eu lidava diretamente com pessoas da América Latina e Estados Unidos, principalmente. Então, o fato de eu saber e ter o domínio da língua inglesa e da língua espanhola me favoreceu, sabe? Tipo, obviamente não foi aquela coisa. Existem outros critérios, né? Que o RH chama de soft skills, que é a parte de empatia tipo, relação interpessoal, comunicação, etc, etc. Mas é bem o que a Ana Maria colocou no chat, sabe? Ela pode responder por ela e também respondeu por mim. Mas ela sempre trabalhou com idiomas, conhecimento dos idiomas sempre a diferenciaram na contratação, porque ela fazia as entrevistas no idioma de origem do entrevistador e ela podia se comunicar melhor porque ela estava segura ali com o domínio que ela tinha, entendeu? Então, na minha visão, não é obstante.
E resolvi inventar e não lembro agora como é que fala. Mas enfim, não é tão distante quanto a da Ana e nem como a do Bruno, né? Além da parte sinéptica, que daí é a parte cerebral, efetivamente, que a gente conversou lá atrás, né? Que de raciocínio, criatividade, etc, etc. E eu sempre fui uma pessoa curiosa, como vocês bem podem ter notado, de fuxicando a vida, internet, livros, enciclopédia, o que eu tinha eu fuxicava. Então, como eu sempre ia muito atrás, eu sempre tive muita curiosidade, então pra mim aprender línguas virou um lazer, assim, de certa forma, sabe? É meio uma parada que o Bruno comentou do italiano, eu sempre tive com inglês e outros idiomas, né? Tanto que, pra mim, a minha meta, né, que a gente até colocou lá nos stories da agência, né? Qual que é a sua meta pra 2021? A minha meta de vida, no caso, é aprender todas as línguas do mundo. Eu quero saber me comunicar com todas as pessoas do mundo. Tipo, essa é a minha meta de vida. Mas é porque eu gosto de línguas. E eu me interesso e eu quero conhecer o outro no ambiente dele. Não no ambiente que a gente é forçado a falar com a pessoa porque a gente não sabe o idioma dela, entendeu? Tipo, não, eu quero me comunicar com a pessoa localmente, assim. Então, e tem isso também, que quando você conhece a pessoa, conhece a cultura dela e conhece a língua dela e etc., você não quer, digamos, colocar, impor a sua cultura e os seus costumes e etc. em cima da cultura e dos costumes daquela pessoa, sabe? Daquele povo. Então eu acho que isso também é muito importante. Eu tive um professor de inglês que falava: se todo mundo soubesse falar a língua um do outro, a gente não teria guerras, porque todo mundo se comunicaria na língua igual, sabe? Então eu acho que é bem isso, sabe? Legal, legal. Você me deixou até nervosa com esse holofote. Ai, gente, como é que eu respondo isso? Tá, eu vou então fazer essa próxima pergunta enquanto você se recompõe. Vocês acreditam que travar para aprender ou comunicar, se comunicar em outra língua, essa trava, ela é psicológica ou é alguma coisa a mais? Essa trava. Hoje eu só falo português e eu não consigo falar outra língua. Eu não sei, não entra outra língua na minha cabeça. Eu só consigo falar português. Isso é uma trava psicológica? É preguiça? É desinteresse? O que pode ser? Na opinião de vocês, ninguém aqui é médico, ninguém aqui é nada. Mas na nossa Perfeito. opinião. Posso começar, Claro. Bruno? Claro. Olha, na minha visão, e eu já dou aula há um bom tempo, assim. Hoje eu tenho 25, eu comecei a dar aula com o quê? 16? Façam as contas aí, porque eu não sou de matemática. Henrique, você que está no chat e é contador, por favor, ajude a gente. 9. Obrigada. Tem gente que tem trauma da escola em línguas, né? De línguas em escolas, como o Henrique falou, que o professor era péssimo, que o método de aprendizagem não condizia com a aprendizagem que a pessoa, né? Tipo, a forma que a pessoa aprende. Então tem esse ponto. Tem o ponto de, socialmente, eu falo do inglês porque eu sou professora de inglês, principalmente porque o espanhol quem faz geralmente é quem curte, né? Quem tá afim. A gente tem essa pressão social de que você precisa saber inglês. Porque sua vida depende daquilo, o emprego que você vai arrumar depende daquilo. Enfim, entre N outras coisas. Então, esse também é uma pressão social que a gente tem de você precisa saber inglês. Tanto que hoje a gente tá falando sobre uma terceira língua. A gente não tá falando mais só da segunda, que seria o Verdade, inglês. né? Verdade. Né, que seria o inglês. Então tem essa pressão. E a pessoa, ela começa a ficar travada. Fala, a galera vai rir de mim, porque eu não sei falar no sotaque dos caras. Ou eu não sei fazer uma frase direito. Ou eu não sei o quê. Cara, a primeira coisa que eu faço dentro de uma sala de aula, quando eu vejo que uma pessoa tem essa dificuldade é... Como você se sente quando um gringo tenta falar português? Me responde, Paulo. Como você se sente? Exato. Não sinto nada. Eu tento ajudar só. Você não acha legal? Porra, o cara tá tentando se comunicar na minha língua, cara. Meu cunhado, ele é americano. E a gente
eu converso bastante com ele, né, quando eu tô lá em cima com a minha irmã. E ele tenta falar algumas coisas em português, e eu não dou risada na frente dele para não desmotivar ele a falar em português, sabe? E Não, eu a acho gente dá muito legal. risada porque, cara, é tipo, nossa, cara, você tá É soando como engraçadinho. uma coisa, tipo, completamente fora Exato. da caixinha. É tipo quando a gente chama ele de gringo, que a gente não chama ele de gringo, a gente chama ele de gringo. E ele sempre, meu, caga da risada. Porque ele acha engraçado o sotaque que nós fazemos para Imitando o falar dele. o gringo. Gringo. É exato, exato, Exato. sabe? Então, tipo, mas ele não desmerece a tentativa, sabe? E a mesma Cara, coisa. não sei. Não Não, sei. não, assim, mas, por exemplo, falando por mim, cara, eu acho super legal quando alguém tenta falar português, tipo, e não é Sem daqui. Sim, dúvida. sim. É porque eu conheço gente que tira sarro, né? Não, Mas, tipo, eu mas não tiro sarro. aí eu Eu tô, tento né, ajudar de qualquer forma possível, sabe? eu tô Mas aí excluindo é, essas pessoas, mas é o aí é da espírito de índole da porco. pessoa, tipo, Exato, É. já não cabe a exato. nós, mas eu acho super legal. Eu tirava super sarro dos meus amigos turcos porque eles falavam orelheu ao invés de falar orelhão, porque o ão é muito difícil. Como que eles falavam? Orelheu. Tipo, como se Orelheu? fosse com É. E, entendeu? O italiano ele falaria orelhau, porque não tem tio. Exato, não existe. Gente, tio é uma invenção portuguesa, tá? E ser cedilha também, né? C cedilha. Não, C cedilha mais ou menos. Porque tem no turco, tem em sueco, tem, enfim. Mas enfim. Os americanos, sobretudo, eles sabem que não sabem falar português sem sotaque. Exato. Orelhão. Orelhão. É isso, entendeu? Então. Então é isso, sabe? E a pessoa automaticamente fala, cara, eu acho muito massa, sabe? Eu acho muito legal, eu tento ajudar, como você falou. O Jacan fala um português muito fofo, como diz o Dani. E realmente, a gente brinca, é o tom perro. Mas, pô, o cara tá fazendo um puta esforço pra se comunicar com a gente, entendeu? Exato. E é a mesma coisa, cara, a pessoa não vai tirar sarro. Você sabendo falar com ela, se comunicar, entregar o que você precisa falar, nem que seja the book is on the table, sabe? Esse gráfico aqui mostra tal coisa e acabou. Tipo, cara, o cara vai falar, é isso, entendeu? E tem que incentivar mesmo, o Dani falou, realmente. Sim. Tem que incentivar mesmo, porque é assim que a gente vai quebrar as barreiras de linguagem. Então, e principalmente no inglês, eu vejo isso muito forte essa barreira. Muito forte mesmo. Psicológica mesmo, por causa dessa pressão. Eu acho. E completando a resposta para a pergunta do Schindler, eu acho que sim, tem uma questão psicológica, mas a necessidade, até como a Ana Maria falou no chat, a necessidade impulsiona a pessoa a resolver o problema. Que ela falou, precisa ir no banheiro, a pessoa precisa perguntar onde é. Tá com sede, precisa, né, pedir uma Exato. água, alguma coisa. Então, existe, assim, a trava psicológica, até por uma questão de temperamento, quem é mais tímido, mais despojado, etc. Mas a necessidade impulsiona e a gente tem que incentivar, né, juntando todos os depoimentos do chat, a pergunta e a fala da Malu, tem que incentivar, tem que elogiar e motivar as tentativas, né? Porque só não erra quem não faz. Agora uma pergunta que tá fora do escopo de novo. Eu sou o doido das perguntas, tá? Não Só para mesmo. um pontinho, Paulo. Fala. É que eu sou uma professora que eu sou bem chata, assim. Você vai falar certo, mas é porque você tá, principalmente com adulto, porque você tá aqui, você tá pagando, você não tá aqui pra ficar na praia, né? Então, eu sou uma professora muito chata nesse ponto. Não só sotaque, mas também forma de escrever e tudo mais. Mas eu sempre elogio e eu sempre incentivo as pessoas que tentam. É sabe? mais ou menos essa a pergunta que eu ia fazer mesmo, Malu. O importante é se comunicar, gente. Comuniquem-se. Perfeito. Hoje em dia, pro Bruno, que tem a Bexon, e a Malu, que é professora, uma dúvida que eu tenho, que eu acho que muita gente tem. Qual o melhor método para aprender outra língua? O Ou método aprender que a sua você... terceira língua? Vocês acham que os métodos hoje que existem, porque antigamente eles entregavam lá um livrinho, um dicionário, e as aulas iam lá para as palavrinhas, né? Hoje é mais você aprender a falar primeiro, para depois aprender a escrever e aprender a ler. Como vocês acham que o melhor método para aprender a falar uma segunda língua ou uma terceira língua? Quer falar, Bruno?
Só uma. Eu acho que é bem breve. Eu acho que não tem uma receita De bolo. padronizada que serve para todo mundo. Eu acho que, inclusive, um dos efeitos, né, do multilinguismo é a flexibilidade. Então, Sim. eu acho que a flexibilidade é o melhor método. Você depende do aluno ou depende do grupo. Você tem as pessoas são completamente diferentes, os interesses e a velocidade de aprendizado são muito diferentes. Então, eu acho que não existe uma regra fixa. Eu sou contra isso. E eu acho que o professor ele tem que ter uma sensibilidade de entender qual é o perfil daquele aluno, daquele grupo, e tentar fornecer para ele a melhor forma para que ele aprenda, para que ele consiga os resultados desejados. Pra Ana é gramática, ponto e basta. Né? É importante. importante. Tem que aprender certo, mas Exato. como você vai transmitir essa gramática, eu concordo com a Ana Maria, só acrescento o formato, talvez como você vai mostrar para aquele aluno, para aquele grupo, aqueles elementos de gramática, etc., podem ser de formas um pouquinho diferentes, dependendo do perfil. É difícil ou é mais fácil aprender uma terceira língua? É mais fácil. É mais fácil? Eu acho que depende. Depende. Dois pontos de... Era isso que eu estava buscando. 2 pontos de vistas diferentes. Vamos lá. Aprende a dirigir sem queimar a embreagem, exato. Assim, obviamente depende. Porque assim, português, por exemplo, é uma língua de raiz latina. O inglês, ele é uma língua de raiz anglo-saxã. O inglês, por exemplo, é muito mais fácil um brasileiro... um brasileiro, na real. Um brasileiro e um português aprenderem espanhol do que o contrário. Por quê? Não sei. Mas... Que é parecido. É parecido, mas não é. Sim. É que eu Entendeu? digo a forma de falar, né? É mais fácil porque o espanhol, por exemplo, não tem tanto acento, não tem cedilha. Português é uma das línguas mais difíceis do mundo. Né? Então, assim, existe essa questão. É muito mais fácil pra gente, por exemplo, aprender um francês, um italiano, um espanhol. Do que o contrário. É muito... Porque é toda uma raiz diferente. Agora, imagina se você pegar e for aprender um árabe. Que é outra língua e outro alfabeto. Outro um russo, sistema. Um chinês, mandarim, um japonês. sim, Então, sim. sim, depende, eu concordo com o Bruno nesse ponto. Quanto mais parecido é mais difícil, porque é mais fácil pra você, né, trocar lá a chavinha. Misturar é uma coisa linda. Eu já trabalhei com tradução num grupo onde tinha italianos, espanhóis, brasileiros e colombianos. Agora, imagina ter que falar 4 vezes a mesma coisa pra 4 línguas diferentes. Meu cérebro deu tilt. Bug mental, né? Exato, então acho que é isso, você fica mais induzido ao erro, né? E até lendo um dos comentários da Ana Maria aqui no chat, eu diria que, por exemplo, você é brasileiro e já aprendeu inglês, ou já aprendeu espanhol, por exemplo. Se você for aprender a terceira língua em inglês, eu acho que é mais fácil do que se a terceira língua for o italiano, que é mais parecido com o espanhol. Não sei, eu vou descobrir em agosto. Que eu vou aprender minha 4ª língua, então aí eu conto. Mas sim, então, por exemplo, se você tendo a fluência do inglês, por exemplo, é mais fácil você aprender um alemão, que é bem mais parecido. E sim, é bem mais parecido, apesar das palavras de quilômetros, né? Enfim, tamanho. E se você tem a proficiência numa língua latina, na minha visão, tá? É mais fácil você aprender uma língua de raiz latina do que de outras raízes, digamos assim. Interessante. Aproveitando nisso, Bruno, estamos chegando na reta final. Faz aquele jabá da Bexmus agora. Fala dos cursos, daquele nosso postzinho legal. Eu só queria... Deixa eu só pontuar a parte de ensinamento. Tá.
que o Bruno tava falando que tem que aprender linguagem, como você vai trazer isso. O que eu gosto muito de fazer é trazer algo que as pessoas, elas conseguem se identificar. Um filme, uma música. E o que eu gosto muito é isso aqui, ó. Você, professor que proíbe o uso de celular na aula, traz o celular pra aula. Existe uma coisa maravilhosa chamada Kahoot, que é um quiz. Você faz uma provinha e as pessoas respondem pelo celular. É incrível. Então eu gosto muito de trazer gamification, assim, as gamificações, né? Que é fazer, tipo, tal coisa significa tal coisa. Tipo, e aí as pessoas, você vê, tipo, porque eles ficam competitivos entre si. E isso é legal pra quem tem, inclusive, criança, né? Tipo, adulto adora essas coisas também, mas criança, adolescente, que tá sempre nisso aqui, traz isso pra aula. É incrível. É incrível. Aproxima, sim. Também, e quebra essa barreira, né? De, tipo, dessa travinha. De, eu não gosto, não quero, eu tô aqui porque eu sou obrigada, entendeu? A gamificação, o modo de gamificação não é só utilizada para aprender, viu? Em muitas empresas eles estão usando essa gamificação para estimular os funcionários a entregar resultados ou melhorarem as coisas que estão dentro da empresa, sabe? E isso é muito legal. Sim, 100%. Com certeza. Agora vai, aquele breve parênteses. Taca aí a hora do AID. Vai lá, Bruno. Só uma recapitulação, né? Então, a gente, retomando o tema da nossa live, né? A importância de aprender um terceiro idioma, porque realmente na sociedade praticamente nos impõe o segundo, né? E, em geral, aprender um novo idioma, eu acho que é fantástico, porque estimula o seu cérebro, alimenta a sua mente, te possibilita um crescimento cultural, pode trazer um benefício como diferencial no mercado de trabalho. Ele é bom para o lazer também, para uma viagem de férias, a interação com pessoas em geral, e também te auxilia em outros estudos, né? Porque você consegue, de repente, se aprimorar ou se aproximar de textos na língua original, sem precisar de pegar uma versão traduzida. É claro que se você precisar traduzir algum documento, a gente também está aqui para ajudar, não só no ensino de idiomas. E agora vamos lá, novas turmas prontas para receber todos os interessados, turmas de italiano, espanhol e inglês, obviamente. Eu vou pedir para a Maria Luísa, não sei se ela consegue colocar o endereço do Instagram da Bexons. Consigo. Peraí. E, bom, o site também é muito simples, www.bexons.com. Para traduções técnicas juramentadas em diversos idiomas, não só italiano, não só inglês, não só espanhol, mas francês, alemão, mandarim, japonês, árabe, francês, estamos à disposição. Árabe também? Também. Árabe, que legal. Massa, né? Massa. Malu, tem Bexons _ idioma. Boa. Foi mal. Bexons. Eu sou cega, gente. Peraí. E tinha o sorteio, né? Olha lá, Sim. Ana Maria já passou o WhatsApp 950601100. Na Maria, eu vou te levar um colocou errado o número, hein? Eu vou te levar E só para avisar, o pessoal que não fez o cadastro na Trovo não vai conseguir participar do sorteio do cupom, porque eu precisava dos nomes. Então, vamos rodar o adesivo da nossa parceira Verto Clan aqui. Esse é o tempo exato para vocês que estão como guest aí no chat para fazerem a conta, isso aí. E a gente realizar o sorteio. Aí dá tempo da galera aqui fazer o seu pipi e a gente volta. Olha esse cupom, Brasil, você não vai ficar sem isso, né? 10% de desconto na tradução de um documento ou a isenção da taxa de matrícula para um curso de idioma. Cara, agora é o seu momento de dar um start, cara. Tá esperando o quê? É sua hora de falar italiano, francês. Olha essa língua.
Francês, Francês é não. Ainda Ainda não tem, Paulo. Francês ainda não. Mas tem inglês, tem espanhol, tem italiano, gente. Italiano, espanhol e inglês comigo. Eu Você sou não sabe legal, fazer eu nada, juro gente. que eu sou legal. Eu falei que eu sou carrasca, mas é porque você tá pagando. Então, né? Vá pra ideia. E se não estiver pagando, 10%. a gente também é carrasca. Não, brincadeira, gente. Vamos para um rápido intervalo aqui dos nossos patrocinadores. E aí você se inscreve aí no nosso canal, né, aqui na Trovo. Dá aquele seu follow aqui embaixo, por favor, para fortalecer aqui o nosso projeto aqui da BM Connections. E aí o Paulo, né, nosso garoto propaganda, risos, vai fazer o sorteio para vocês do cupom, tá bom? Então, logo logo voltamos. É isso. Bom, vamos voltar aqui. Galerinha, quer participar do sorteio? Bota lá. Ué, gente. Mas por que vocês não estão aparecendo? Ah, ufa. Ah, o Shin tá no banheiro, mas ele já volta. Quer dizer, o Paulo. E aí, pra todo mundo que quer esse cupom incrível, maravilhoso, feita por mim e pelo Bruno, coloca aí, quero no chat, que a gente vai sortear a pessoa vencedora, tá? Mas tem que escrever quero no chat, tem que ter o login, tudo bonitinho pra participar desse sorteio incrível. Eu fui até pedir pro povo que tá aqui de LAN que criar conta, eu tive que ir lá ensinar. Porque não deu. Vamos lá. Quero no chat. Vamos lá, Popola. É só quero. Ele fez o que você pediu. Ele tá me gastando, Popola. Pelo amor. Tá te gastando. Tá me gastando. Pra quem não sabe, que não é do Rio, gastando é zoado. Tá me zoando. Ô, Malu, eu ia fazer o sorteio, mas não vai aparecer na tela, né? Tem que aparecer Aí, na Dani. tela. Ah, é, né? Que burra. Tava pensando nisso agora. Vou te gastar quando ganhar o cupom. Ai, meu Deus. Mas você vai fazer aula comigo? Meu Deus. Oxi. Ah, Por que você não tá aparecendo? não sei. Porque eu sou um fantasma na live, olha lá. Na verdade, o seu disque tá travado, Malu. Meu disque? Ficou, Pera. parou no intervalo. Voltou? Aí voltou. Tá. Eu posso Ouvi sim. querer... Ana Maria. Eu não sei. Pergunta pro seu Lógico chefe. que pode. Pergunta pro dono que eu não sei. Talvez, pode ser italiano. Entendi, Popola. Evidente, vieni a parlare italiano con noi, dai. Olha só! Vai, pega essa, Brasil. Ó, então vou fazer o seguinte, tem que aparecer na tela, né? Eu vou te passar os nomes que eu peguei no chat, Malu. E Arrasou. o site, né? Ah, facilita a minha vida aí. Ah, como sempre aqui. Essa equipe Brain Media é incrível. Incrível, Brasil. Incrível. E quem não criou a continha pra participar do sorteio, deu mole. Deu mole. Vai ter que chorar. Chora. Bom, deveria ser minha língua mãe, mas aí meus avós vieram pra terra tupiniquim.
Popola, se eu te contar que era pra eu saber falar grego. Aí, ó. A vida às vezes dá dessas, meu Popola, querido. fala pra mim, cara, criar a conta na Trovo aí rapidinho. Davi, todo mundo aí, ó. Pô, meu, vocês estão dando mole. Mas aí meu avô morreu antes de eu ter a oportunidade. Aí ficou um pouco complexo. A gente deu aí a oportunidade de um monte de ganhar. 10, gente, 10%. Ah, eu tenho vontade, de verdade. Se alguém conhecer algum professor de grego, me manda no chat. Porque eu tenho muita vontade mesmo, de verdade. Eu posso fazer o sorteio ou a gente vai esperar as pessoas? Ou já pode Por fazer mim, sorteio? deu mole. Deu molinho. Por mim, deu molinho. O Pode golpe tá fazer o aí, né? sorteio. Cai quem quer. Mas eu posso fazer uma pergunta pro Bruno antes, ou para você, Malu, também, se vocês acharem necessário pra gente esperar só mais um minutinho. Porque não demora Vamos lá. nem mais de um minuto. Que você que tá aí no Lurk, o que é Lurk? É uma pessoa que não criou a conta, não foi se registrou na plataforma Trovo. Então, quando você está assistindo a gente pelo seu device ou pela sua plataforma, seu computador, seja lá onde for, quando você está assistindo a gente, você não tem uma conta, então você não tem nome e não consegue comentar no chat. E aí você não vai conseguir participar do sorteio também. Então, para participar do sorteio, você tem que ter sua continha aqui na Trovo e seguir o canalzinho aqui. Sim. Mesmo porque vai ter muito tema interessante daqui para frente, todas as quartas-feiras. Olha, você, guest com números. A gente tá falando com você. A gente sabe quem você é. Eu queria dizer que, se você é gamer, você está perdendo a oportunidade de desfrutar todos os games incríveis que essa plataforma oferece, inclusive o canal da VertuClan, tá? Se você ainda não segue, você tá perdendo bastante. O nosso canal é incrível e, boatos que o sorteio de fevereiro vai ser incrível e que você também vai perder se você continuar no Lurk. Ponto número 1. E ponto número 2, fevereiro gamer é só na Premídia, bebê. Então, É isso aí. você também vai perder vários podcasts com vários convidados incríveis no mês que vem. Você não vai ficar por fora dessa, né? Se inscreve aí. Ajuda nós. Eu sei do meu se ganhar pra eu estudar italiano. Na Maria. Você mora no meu coração, na Maria. Já falei isso pra você. É um amor vamos de lá? pessoa. Vamos lá. lá. Peraí que o Bruno travou. Ih, todo mundo travou, gente. Eu não posso minimizar a tela, já descobri. Vamos lá. Só pergunta primeiro. Não, era só pra gente conseguir rolar mais pro povo se cadastrar mesmo, mas a gente foi conversando, aí deu bom. Danizinho, tá bom, você também mora no meu coração. Era isso que você queria ouvir? Eu Tá divulguei vocês pra satisfeito? minha sogra. Ô, Dani, isso foi legal? Isso foi bom? Espero que sim. Sua sogra pode querer aprender uma nova língua, não é mesmo? Não é? Vamos lá, que rufem os tambores. Shin. Não sei. Danizinho! Danizinho ganhou o cupom! Brasil! Eu não tô zoando. Eu vou mostrar isso porque eu esqueci de mostrar isso. Não tava na tela o sorteio, Malu. Eu percebi a cagada que eu fiz. Ai, gente, peraí. Ai, meu Deus. Ué, acho que não é assim. É o quê? Janela? Eu acho que eu tô travado, né? É. Mas só você, Bruno. Aí, ó, pronto. Não sei como é que faz. Oi, Norte, Marmelade. seja bem-vindo. Cara, Chegamos eu finalzinho. juro que não é marmelada. Eu juro que não é marmelada. Tá aí pra todo mundo ver. Danizinho foi sorteado. Danizinho. Eu sou muito atrapalhada, gente. Tem live que eu abro e tá todo mundo mutado. Tem live que não tem câmera de ninguém. Mas tá tudo bem, a gente tá indo como a gente pode. Danizinho, me chama no probleminha pra você resgatar o seu cupom. Parabéns aí pelo sorteio. Eu posso já tirar essa tela daqui? Pode, claro. Enquanto isso, eu vou falando sobre... Daqui 2 dias,
essa conversa, para quem não acompanhou, estará disponível no Spotify, então já siga BMverse lá no Spotify, viu? É fácil, é simples, Spotify. Você ouve musiquinha e tudo mais. Quarta-feira que vem tem mais, e o assunto do mês que vem vai ser gamer no geral. Não vamos ter ninguém jogando aqui, nós vamos falar sobre o universo dos games, como falamos sobre o idioma, sobre terceiros idiomas, né, e essas coisas todas. Recapitulando, Shin, quais foram os temas desse mês? Meu Deus, é muita coisa para eu lembrar. Calma aí, deixa eu pegar aqui rápido. Você Eu tem sei mais de rápido que eu? cabeça, quer ajuda? Então manda ver. Fala aí. Olha, os temas desse mês foram... A nossa primeira live foi sobre marketing digital para micro e pequenos negócios. Foi incrível. O segundo foi sobre Janeiro Branco, que é... Beto tá fazendo a live de alguém. Alguém tá com a live do Beto aberta? Não. Eu não tô com a live do Beto aberta. Pode Também ser não. aí, Denizinho, alguma aba aí sua não tá mutada. A segunda foi sobre Janeiro Branco, equilíbrio corpo e mente, com a maravilhosa da Josi e o maravilhoso do Marco. E a importância de falar um terceiro idioma com esses dois homens maravilhosos também. Então, tá tudo no Spotify, gente. Tá lá no nosso canal e no YouTube, e no Pocket Cast, e no Google Podcast. Enfim, onde você quiser ouvir a gente vai estar lá te buzinando na orelha, tá? E segue, e se você quer, sim, aprender uma nova língua, se destacar no mercado de trabalho onde você for, entre em contato nesse arroba que está Do outro lado, destilado Chico. aqui, tá? Entre em contato lá e inicie aí os seus estudos, aprenda uma nova língua e esperamos vocês aqui na quarta-feira que vem. Não é isso, gente? Qual que é o próximo tema? É a importância dos games, né? Não é mais só um joguinho, Não, galera. é que eu não queria dar o spoiler do assunto em si. Já Mas era. não é só mais um joguinho, nós vamos falar sobre o videogame deixou de ser um simples jogo lá no Mega Drive. Deixou de ser só um joguinho. É muita coisa e vamos descobrir na quarta-feira que vem. Exatamente. E só pra dizer, eu me despeço por aqui. Esse mês quem vai apresentar o podcast é o Shin. Então eu tô passando o bastão pra ele, finalmente. Vou poder respirar tranquila e não nervosa. Então, é isso. Tô deixando o bastão na mão do Shin. A gente vai trazer convidados incríveis no mês que vem. Então, se você não segue a gente, nossas redes sociais estão aqui embaixo embaixo aqui da tela, da live, do Channels, como é que é o nome disso? Da live. Então segue a gente lá em todas as redes sociais. Isso, no Sobre, estamos aí. Vou chamar alguém que quer fazer TCC sobre, hein? Pra assistir, pode? Chama. Aí, pode chamar todo mundo. Chama a avó, o periquito, o cachorro, a tia. Chama todo mundo, fi. Chama o bairro inteiro. Chama o Rio de Janeiro pra descer e assistir a gente, entendeu? Então, é isso. Segue a gente aqui embaixo. Também não deixe de conferir o nosso conteúdo. Não deixe de conferir o conteúdo da Bexons, que tá incrível também lá no Instagram deles. E se você realmente tem interesse, o número de telefone tá aí no chat. Fale com a Ana Maria, mulher maravilhosa, incrível, fofíssima. Às vezes eu quero colocar ela num potinho e levar pra casa, mas eu não posso. E também troquei uma ideia com o Bruno lá no Zap Zap, certo? E aproveitando também, também não podemos deixar de esquecer da Nancy, que também é uma pessoa muito importante da nossa equipe. Outro ser humano incrível. Exatamente, que cuida da parte administrativa, e aqui fazer um agradecimento especial tanto à Nancy quanto à Ana Maria, que são fundamentais para o funcionamento e o êxito da Bexons. Qualquer dúvida, tem o Instagram da Bexons, o site a gente já falou, bexons.com, que também está lá no Instagram, e-mail, telefone, etc. E eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um agradecimento à Maria Luísa, o Paulo, a Brain Media como um todo, e ao nosso parceiro, o Verto, que sempre nos apoia e transforma aí as nossas lives em lives melhores. Muito obrigado. certeza. E obrigado a todos que nos assistiram, o pessoal do chat que interagiu com as mensagens, quem simplesmente assistiu sem se inscrever também, muito grato. E
estamos aí. E é isso. É isso, gente. Quarta-feira que vem tem mais, gente. Quarta-feira é com esse bonito. Aí vocês não vão olhar pra minha cara horrorosa, mas... Lembrando que o BM Connections acontece todas as quartas-feiras às 8 horas da noite, aqui no seu Bate-Canal. Então, é isso, No gente. seu BM canal. No seu Ohó! BM canal. Ó, E sabe uma coisa que eu queria todo aqui mundo agora? marqueteiro, gente. Colocar como uma rotina. Vamos dizer uma frase, cada um fala sua frasezinha para se despedir do episódio de hoje. Então, Malu, como você está se despedindo? Você não vai ser mais a host no mês que vem, será eu. Pode começar uma frasezinha assim para se despedir. Uma frase. É. Putz. Sei lá, gratidão, gente. Simplesmente isso. Gratidão por pertencer à Brain Media e terem me dado esse espaço. Gratidão a conhecer essas duas pessoas incríveis que estão comigo sempre, todos os dias, eu incomodando eles, inclusive sábado e domingo feriado, Steam não me bate. A Verto Clã também, pertencer a Verto Clã. E principalmente agradecer e gratidão enorme, enorme pra esse chat incrível que tá sempre acompanhando a gente nas nossas loucuras das quartas-feiras aqui nesse canal. Então, Você, Bruno, é uma isso. frase poética? Beh, approfittando una frase in italiano, un'espressione, grazie mille, grazie a tutti. Oh, que Eu entendi! Bruno, eu mereço Oh. um prêmio. Cadê minha estrelinha Ó. dourada? Quero uma estrelinha dourada. Certeza. E não é por nada não, mas mesmo quem não conseguiu se inscrever, tá mandando WhatsApp, pessoas dizendo que foi muito agradável o tema de hoje, a Nancy também. Nancy, obrigado pela mensagem, obrigado por tudo. E por falar nisso, a minha próxima tatuagem vai ser em homenagem ao Bruno, porque vai ser em italiano. Então é isso que eu tinha pra falar também. Que vai ser... Cadê a frase? Porque eu preciso ler, porque eu não sei, né? Nulla è reale, tutto è lecito. Falei certo? Tutto é? Lecito. Sim, giusto. E para finalizar, nunca desistam dos seus sonhos. Corram atrás, vocês são pessoas incríveis e eu vejo vocês aqui quarta-feira que vem. Chat, muito obrigado. Obrigado. Gratidão.